Então, nossa primeira questão era... a gente tem uma partícula andando... É tipo da questão contextualizada, falso também, não tem? Você tem uma origem e você tem o S de T, e você sabe que S de T é S0 mais VT mais, sei lá, um A, acho que é AT2, né? E a pergunta é do tempo T até o tempo T mais ΔT, calcular a velocidade média. Quer dizer, então, velocidade média quer dizer, a velocidade média é a variação da posição dividida pela variação do tempo. Né? Estamos todos de acordo? Então, ela vai ser a variação da posição no tempo t mais ΔT, menos a posição no tempo t, dividido por ΔT. Se não me engano, essa é a opção 4. Né? Bom, mas a gente pode também fazer as contas. Posso dormir tranquilo, que todo mundo sabe isso? Posso dormir tranquilo, não? Hã? Não, você está pagando também, todo mundo aqui está pagando, todo mundo tem direito de perguntar. Quer dizer, quando eu penso na velocidade, né, qual o espaço que eu percorri? Tem uma diferença entre o espaço percorrido e a variação do espaço. Tá? Porque, vamos dizer, eu estou aqui no tempo t, aqui no tempo t mais ΔT, então isso aqui foi o tanto que eu andei entre t e t mais ΔT. Hã? O intervalo, vamos dizer, é o espaço mesmo, imagina você está numa estrada, então, no certo instante, você olha para o relógio, não, o relógio no celular, né? Só os ricos agora têm relógio pulso, uma onda assim. Né? Olha para o relógio, está marcando um certo tempo, aí você está na estrada, né? Aí vê lá passando o quilômetro 24, aí você, em princípio você vai fazer o seguinte, você vai olhar e esperar passar a próxima placa, que pode ser do quilômetro 23, porque a quilometragem da estrada é medida a partir de um certo ponto lá. Então, você sabe que passou 1 quilômetro, você vê quanto tempo passou, 2 minutos. Então, você sabe que você andou 1 quilômetro em 2 minutos. Essa é a velocidade, ou meio quilômetro por minuto, ou 30 quilômetros por hora. Essa definição, eu estou dizendo que não é o espaço percorrido, porque você olha o tempo t e o tempo t mais ΔT. O que aconteceu no meio pode ser qualquer coisa. Então, você pode ter vindo, o ônibus pode ter andado 2 quilômetros rapidamente, né, em 40 segundos, e depois recuado nos outros 20 segundos e voltado para cá, mas o que você sabe é que andou esse tanto. Então, S de t mais ΔT menos S de t é a variação do espaço, você divide pelo ΔT, que é o tempo, e isso é a velocidade média. E, bom, no nosso caso, né, isso daqui pode continuar essa conta, porque a gente tem esses valores aqui. Então, você tem, no tempo t, você tem t mais ΔT, você tem S0, mais V vezes t mais ΔT, mais A vezes t
mais ΔT ao quadrado. E, bom, tem aqui menos o S0 mais VT mais AT ao quadrado, dividido pelo ΔT. Botei esse parênteses aqui para não me enrolar nos sinais. Mas, quer dizer, isso aqui eu posso... Então, é menos S0, menos VT, menos AT2. Aqui, ó, eu já tenho um S0, que cancela com esse S0. Daqui tem um V vezes T, que vai cancelar com esse V vezes T. Então, esse T daqui, na verdade, eu posso riscar. E me sobra alguma coisa aqui que eu vou escrever aqui em cima, né? Então, eu tenho V vezes ΔT mais A. Esse quadrado daqui, né, é T mais ΔT vezes T mais ΔT. T mais ΔT vezes T mais ΔT. Então, isso é T vezes T mais T vezes ΔT mais ΔT vezes T e mais ΔT vezes ΔT. Então, isso aqui tem o meu A aqui fora, né, que eu não posso esquecer dele. Então, aqui eu tenho T vezes T, T ao quadrado, T vezes ΔT e ΔT vezes T tem duas vezes T vezes ΔT e ΔT ao quadrado aqui. E aqui esse cancelou, tá? Esse cancelou com S0, esse cancelou com esse VT, por isso só ficou V vezes ΔT. E aí tem menos AT2 sobre ΔT. Bom, agora esse A vezes T2 aqui cancela com esse. Então, isso daqui vai me dar V ΔT mais 2AT ΔT mais ΔT ao quadrado sobre ΔT. E todo mundo tem ΔT aqui, então eu posso colocar o ΔT em evidência, né? Isso aqui é igual a ΔT vezes V mais 2AT mais ΔT, dividido por ΔT, e agora eu posso dizer que isso daqui é igual a mesma coisa sem isso. Então, isso daqui também é igual a V mais 2AT mais ΔT. Não me lembro se eu incluí essa... aqui era ΔT ao quadrado, né? Não, aqui, não, tá certo, aqui era ΔT. Oi? Oi? Mais? O A, sim, o A. Aqui é o A, ΔT, aqui, né? Não sei se essa era uma das opções, mas o importante também nessa conta aqui é observar que, nesse caso, pelo menos, a gente pode olhar para essa velocidade média, aqui. Quando a gente faz a velocidade média, né, o problema de passar da velocidade média para a velocidade instantânea é que a velocidade instantânea você tem que fazer o limite da velocidade média quando o ΔT tende a zero. E aí você tem, tipicamente, uma coisa que tende a zero em cima e outra que tende a zero embaixo. Essa aqui é uma situação em que você faz as contas e depois de fazer as contas, não tem mais o zero em cima e o zero embaixo. Então, isso aqui, quando o ΔT tende a zero, isso tende para V mais 2AT, porque só esse aqui vai a zero.
Então, quer dizer, quando a situação é favorável, você pode fazer umas contas e calcular. Quero mais uma vez salientar o seguinte: o importante é isso aqui e o conceito de que a velocidade é o limite disso quando ΔT tende a zero. E é importante fazer as contas, saber fazer as contas em alguns casos, não porque a realidade vai corresponder àquilo. Tá certo? É muito improvável. Talvez assim, é uma coisa que resiste, né? Quer dizer, o campo gravitacional ser inversamente proporcional ao quadrado da distância, exatamente, o quadrado da distância é uma coisa, uma coincidência enorme, uma sorte enorme, mas, em geral, você não espera que as funções do mundo real sejam funções bonitinhas, dadas por polinômios, senos, cossenos e tal, e que você possa fazer isso para funções do mundo real. Mas essas, para as quais a gente pode fazer as contas, servem para a gente como referências e eventuais aproximações para situações em que você diz, não, tem essa cara aqui. O pessoal das ciências biológicas, das ciências humanas, então, que chegou mais tarde, tem uma certa dificuldade, talvez, em lidar com isso. Eles sempre querem umas leis simples, polinomiais e tal, umas coisas assim que... mas é importante ter a consciência de que o conceito é fundamental e as contas são importantes como referência. Mesmo na aula passada, né, eu tinha lá o logaritmo, que era uma área embaixo de 1 sobre x, que eu não sei calcular exatamente, mas o fato de eu saber que ela está acima, né, quando faz essa conta aqui, eu digo, bom, essa área daqui, bom, mas ela está acima da soma das áreas desses quadrados e essa daqui eu sei que é infinita, então essa área daqui é infinita. Então, ter feito a conta da soma dos inversos nos números naturais serviu como uma referência aqui. Bom, segunda questão, eu tinha feito 4 questões, estava já cansado de noite, peguei minha filha na escola, não sei o que e tal, tinha que fazer uma 5ª questão, aí tinha em cima da mesa uma folha de rascunho, que eu olhei e era uma antiga questão de vestibular. Aí eu botei como segunda questão. Quer dizer, a gente quer... tem, acho que é quanto? É 3x menos 2, né? F de x... Hã? Menos 1 aqui? Hã? Então tem essa função e pede a área entre o gráfico de f, o eixo do x, o eixo dos y e a reta x igual a 3. Então, ler isso, certamente a questão do vestibular, metade da questão era ler esse negócio e entender. Né? Então, você tem aqui x, y, bom, o eixo do x está aqui, o eixo dos y está aqui, a reta x igual a 3 está aqui, e a gente tem que saber como é que é o gráfico desse negócio. Né? Isso aqui, bom, a gente pode deixar assim, ou pode também escrever 3x menos 3 mais 5, que é igual a 3x mais 2. Eu acho que eu vou botar esse 3. Bom, vou fazer uma diferença de escala aqui no eixo do x e no eixo dos y. Né? Mas quando você faz, se fosse só y igual a 3x,
Para cada x que você anda 3 do y, x anda 3 do y, você tem uma reta assim. Como ainda por cima você somou 2, então você teria a reta y igual a 3x, né? Somando 2, esse 2 aqui está menorzinho para o... Então aqui você tem 2, e esse daqui é 2 mais 3x, quer dizer, você tinha a reta y igual a 3x, você levantou ela de 2 ao somar esse 2 aqui. E aí é a área desse trapézio. Bom, essa daqui a gente não fica fazendo, aproximando, né? Porque você pode pegar aqui no ponto médio e passar uma reta aqui no ponto médio. Aqui é 2. Bom, quando está aqui no 3, a gente está em 11, né? Esse cara aqui é 11. Então, quando você passa uma reta paralela aqui no ponto médio, você tem o mesmo ângulo aqui, tem um ângulo reto aqui, outro ângulo reto aqui, e você tem 2 triângulos, se esse lado, se esse tamanho, quer dizer, você tem 1,5 para cá, 1,5 para cá. Então, esse tamanho é igual a esse. E esse tamanho é 11. Então, se aqui é 11, a metade aqui é 5,5. Tá certo que é 11 mesmo aqui? Não é 11, né? É 9, né? Tá certo? Porque aqui tem 2. Então, aqui você tem 9. Então, você tem 4,5 para cá e 2. Então, aqui, esse cara daqui, aqui você tem 4,5. Então, aqui você está no ponto 6,5. Então, no final das contas, essa área desse trapézio é igual à área desse retângulo. Porque eu tirei um triângulo aqui, fiz assim. E ela tem base 3, altura 6,5. Então, essa área é 19,5, que é igual a 3 vezes 6,5. Tá legal? Essa ideia de área do trapézio. Ó, sempre que você tem... Um trapézio é uma figura assim, né, que tem... É um quadrilátero que tem 2 lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse. Então, você sempre pode fazer o quê? Dizer, bom, eu pego esse triângulo, passo uma reta aqui bem no meio, de maneira que esse triângulo daqui e esse daqui são iguaizinhos, esse e esse são iguaizinhos, aí você pega esse, rebate para cá, esse, rebate para cá, apaga esse, e você fica com uma figura que é um retângulo com essa área e essa altura, com essa base e essa altura. Essa base, ó, esse pedaço é igual para os dois. A diferença entre os dois, você tirou metade aqui e tirou metade aqui. Então, essa daqui, na verdade, é a média entre essa e essa daqui. Então, é base média vezes altura. Às vezes, nas aproximações, a gente precisa disso. Bom... Aí a questão 3, se eu não me engano, eu queria calcular o logaritmo de 5. O logaritmo de 5, eu tenho que pegar função y igual a 1 sobre x, está aqui o 1, está aqui o 5, eu tenho que calcular essa área. Então, eu tenho dois métodos vamos dizer, simples iniciais, que um é pegar retângulos assim,
e aproximar por cima, e outra é pegar retângulos assim e aproximar por baixo. É claro que tem um método melhor que é pegar trapézios. Quer dizer, em vez de pegar esse, eu pegar os trapézios, eu tenho que fazer um pouquinho mais de conta, mas é só, vamos ver, quem vai fazer as contas é o computador, eu vou só fazer um ajuste lá na fórmula para ele. Nem sempre é tão simples assim, porque quando o número de contas é muito grande, mas realmente estupidamente grande, vamos dizer, um pouquinho mais, vamos dizer, multiplicar as contas. Né? Quando é uma fração de segundo que você não consegue nem piscar, levar 2 vezes esse tempo, ou 3 vezes esse tempo, ou 1000 vezes esse tempo, não faz diferença. Mas quando o tempo se mede em horas, dias, semanas e tal, aí começa a ser diferente. Mas estou só pensando nesses 2 métodos aqui. E a questão é qual é a diferença que eu tenho entre a aproximação por cima e a aproximação por baixo. Tem aqui, nesse caso, assim, a gente sempre pode observar o seguinte, né? Que como o máximo está no ponto da esquerda e o mínimo no ponto da direita, né, o mínimo daqui é o máximo daqui. Então, quando você soma por cima, você tem todos esses retângulos, e quando você soma por baixo, você tem esse que é igual a esse, tem esse que é igual a esse, tem esse que é igual a esse, então você começa a ter todos, né, menos esse daqui, que é um último que, vamos dizer, não tinha. Né? Porque é como se esse retângulo desaparecesse e todos andassem para a esquerda e acrescentassem um menorzinho aqui. Todo mundo enxerga isso? É assim, vamos dizer, eu teria que pensar assim, né? Eu dividi, vamos dizer, divido em N, né? Aí eu tenho vamos chamar esse tamanho aqui, faço H, esse tamanho aqui é 5 menos 1 é 4, né? Então eu faço 4 sobre N, dividir em N pedaços, e aí, em cada intervalo, né, os intervalos eu posso chamar assim de 1 até N. Então, no intervalo N, eu tenho 2 números, né, o máximo e o mínimo naquele intervalo. Então, como o intervalo está contando assim, né, o intervalo N, ele vai de onde? Né? Ele vai de N menos 1, N não, vou botar K aqui, né? K menos 1, que N é o número total. Então, eu tenho K menos 1, H até KH. Tá? Por exemplo, esse aqui vai de 0H até 1H. É o primeiro. O segundo vai de 1H até 2H. Depois de 2H, 3H, 3H, 4H. Então, esse é o intervalo. Tá? Vamos dizer assim, vamos chamar de I, índice K, é o intervalo K. E aí, nesse intervalo, eu tenho o máximo e o mínimo. Máximo em I, índice K. Quer dizer, qual é o valor máximo? É o valor no ponto da esquerda. Então, esse cara daqui é o M índice K, que vai ser igual a 1 sobre K menos 1 H, é ele. E o mínimo eu vou chamar de Mzinho K, que é o valor
no cara da direita, que é 1 sobre KH. Então, o que eu vou, a conta que eu vou pedir para o computador, vou programar de alguma maneira, se eu fizer, vamos dizer, se eu fizer a aproximação L grande, vou chamar assim de L grande de 5, é a aproximação por cima. Então, eu vou somar usando esses caras daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o MK vezes o H, fazer MK vezes H. Então, aqui eu estou no vamos dizer, K menos 1, H até KH. O MK, esse é o intervalo K. O MK é esse valor aqui. Mas é o maior valor. E eu vou somar isso de K igual a 1 até N. E o L pequeno de 5 vai ser a mesma coisa, somatório de K igual a 1 até N, só que em vez de eu pegar o maior valor, eu vou pegar o menor, eu vou pegar esse retângulo aqui. Então, M índice K vezes H. Tá legal? O fato aqui é que, bom, o H é o mesmo aqui, mas que em cada parcela daqui, quer dizer, aqui você tem as parcelas que vão ser assim, né? M1H mais M2H mais M3H mais MN H. E aqui eu tenho as mesmas parcelas. Só que eu vou escrever essas parcelas assim, ó. M1H mais M2H mais MN-1H mais MNH. Por que eu vou escrever assim? Porque quando eu olho aqui no intervalo 2, aliás, é o contrário, né? Desculpa. Não, está certo, né? Está certo. Aqui, quando eu olho no intervalo 2, o M2, esse daqui é o M2. Esse tamanho aqui. É o máximo nesse intervalo. Mas, ao mesmo tempo, ele é o mínimo desse intervalo aqui. Então, quando eu somo os máximos, tem um primeiro máximo, que é esse daqui, que não é mínimo de nenhum outro, mas todos os outros máximos são mínimos do intervalo anterior. Então, todos esses caras daqui, são iguais a esse. Se eu vou fazer a diferença desse com esse, isso daqui vai cancelar com esses daqui. E aí sobra o quê? O primeiro máximo, que não era mínimo de ninguém, e o último mínimo, que seria máximo do próximo intervalo, que não tem. Então, se eu fizer, vamos dizer, o meu Lzão de 5, que seria a aproximação por cima, menos o Lzinho de 5, isso daqui vai sobrar, vai ser o quê? O M1H menos o MNH. Tá legal? Então, isso aqui, qualquer que seja, eu posso partir aqui em quantos intervalos eu quiser, que vai ser sempre isso. Pelo fato de a função ser decrescente, nem é pelo fato de ser 1 sobre x, só pelo fato dela ser decrescente.
Se ela fosse crescente, tinha uma coisa análoga. E essa diferença acontece o seguinte, né? A aproximação por cima está acima da área, que está acima da aproximação por baixo. Né? Quer dizer, eu posso dizer o seguinte, né? Que na verdade, né, o meu Lzão de 5, vou botar assim, meu Lzão de 5 é maior que o logaritmo de 5, que é maior que o Lzinho de 5. Então, se eu quiser ter uma estimativa de quanto eu erro quando eu escolho esse, eu sei que esse menos esse é menor do que esse menos esse. E da mesma forma, esse menos esse é menor do que esse menos esse. Tá? Quer dizer, eu tenho logaritmo de 5, Lzão de 5 acima e o Lzinho de 5 abaixo. Então, se eu escolher esse, o erro que eu cometo aqui é menor do que isso. Se eu escolher esse também, o erro que eu cometo é menor do que isso. Então, eu tenho uma estimativa do erro que eu cometo. Porque quando a gente faz essa aproximação, no primeiro momento é maravilhoso, você faz e diz, pô, agora eu posso dividir em 1000 pedaços e vai estar pertinho. Mas é importante você ter uma estimativa de quão pertinho, quantos pedaços você precisa pegar, porque tem situações que esse cálculo tem que ser preciso, né? Se você está lá fazendo coisas, um acelerador de partículas, ou uma central nuclear, ou mandando, sei lá, uma nave tripulada para o espaço, as contas têm que ser... Você tem que ter um controle de quanto você está errando, né? Então, isso aqui é, vamos dizer, uma primeira ideia de como você pode aproximar. Então, no final da história aqui, né? Bom, isso daqui é o máximo, no caso, 1, aliás... Aqui na verdade, né, eu errei, né, porque aqui eu não estou começando em 0, estou começando em 1. Então, na verdade, eu tenho que somar 1 nesses caras todos aqui. Né? Quer dizer, aqui eu tenho 1 mais isso daqui. Aqui eu tenho 1 mais KH. Por sorte... Eu não botei os números, não fiz as contas todas, porque elas estariam todas erradas. Aqui, pelo menos, eu conserto a fórmula. Então, aqui eu vou ter 1 mais K menos 1H, 1 mais KH. Nesse caso aqui, então, no K igual a 1, esse cara daqui... é 1. É 1 vezes H. E, no caso de eu estar aqui no final, no 5, né, o mínimo é o 5. Mesmo que eu tivesse com a fórmula errada aqui, eu podia dizer, não, o mínimo aqui nesse último é 5. Então, eu tenho aqui... 5, quer dizer, é o valor em 5, 1/5 vezes H. Quer dizer, isso daqui é 4/5 de H. Então, no caso, eu dividi em quantos pedaços? Quer dizer, bom, ainda posso dizer que o H, na verdade, ele é o quê? Eu tenho 4 sobre N, né? Então, isso aqui, na verdade, é 4 vezes 4 sobre 5N. Aí, bom, isso deve resolver esse problema e o próximo, né? Porque esse eu dividi
em não sei quantos pedaços, não lembro aí quantos eram, 100? Então, se aqui eu tinha n igual a 100, n igual a 100, então eu tenho 4 sobre 125, né? Então, vamos dizer, é a estimativa de erro que eu tenho aqui. Eu posso, com certeza, né? Vamos dizer, olhando aqui para o gráfico, pela cara desse negócio aqui, eu posso até dizer mais, né? Eu posso olhar para isso e dizer assim, bom, essa função faz assim, então a aproximação por cima vai cometer um erro um pouco maior do que a aproximação por baixo, e a aproximação por baixo vai cometer um erro que é menor do que a metade do que eu estou colocando aqui. Então, quer dizer, se eu usar a aproximação por baixo, eu posso dizer que meu erro, na verdade, seria menor que 2 sobre 125. Tá, mas só uma observação aqui assim. Entenderam o que eu estou dizendo? Esse final daqui das contas? Bom, isso foi... Eu botei um H genérico, mas o meu H foi partir o meu intervalo em n pedaços. O meu intervalo vai de 1 até 5, então o tamanho dele é 4. Quando eu parto em n pedaços, o meu H vira 4 sobre n. Então o H é 4 sobre n. Tá? E aqui eu só fiz a subtração, né? Isso é 5 quintos menos... 5 quintos vezes H menos 1 quinto sobre H, 4 quintos de H. O H é 4 sobre n. 1 quinto, porque aqui o mínimo é em 5. Essa função é 1 sobre x. Então, x igual a 5, esse tamanho aqui é 1 quinto. Bom, então, em princípio, vamos dizer, sem essa observação aqui, a estimativa que eu tenho é de 4 sobre 125. Na questão seguinte, eu quero saber para errar menos que 10 a menos 3. Né? Quer dizer, aqui eu precisaria, na questão... Todo mundo entendeu vou dizer de novo, hein? Não levantar o braço assim e agitar e gritar na hora que não entender alguma coisa é como cair no mar quando você está no navio. Se você não fizer muito barulho, aliás, no mar as suas chances de ser ouvido, se tiver muito barulho, são pequenas, aqui são grandes. Se você gritar aqui, eu vou ouvir. Então, oi. Aqui ou aqui? Esse daqui? Aqui? Não, é o maior valor, é só o maior valor. É a altura. Né? Eu estou aqui nesse intervalo K, o emissão é esse cara. Então, quando eu vou fazer a soma das áreas dos retângulos grandes, eu pego, para cada K, eu pego o emissão vezes H, e aí eu tenho essa área aqui, e eu somo todas. É porque é o seguinte, ó, acho que eu vou ter que apagar esse quadro agora, né? Já está muito... É o seguinte, ó, eu tenho aqui a função é y igual a 1 sobre x. Então, meus pontos começam aqui em 1. Quando eu estou no intervalo, no késimo intervalo, esse cara daqui é 1 mais k menos 1h. E esse próximo aqui é 1 mais kh. Por quê? Porque esse primeiro é 1 mais 0, o segundo aqui é 1 mais h. No próximo intervalo, eu estou de 1 mais h,
que é o segundo, 1 mais H, que é 1 mais 2H. O H é o pedacinho, né? O H é 4 sobre N, quer dizer, o meu intervalo total mede 4, eu dividi ele em N pedaços. Então o H é 4 sobre N, é o meu delta X, tá? É que delta X é um número, é um nome meio ruim de você escrever numa fórmula para o computador. Então a gente começa a usar H. Acho que eu vou fechar aqui por causa do barulho. Que horas são? Já está chegando. 10 horas. Bom, então, isso mais ou menos resolve, é a ideia que resolve a questão 3 a 4 e, de certa forma, a 5 também.